meu nome é Sabrina Olise, no casamento da minha irmã, eu estava praticamente invisível. Não no sentido poético de ninguém me entende. Quero dizer, eu estava realmente invisível. Ou, pelo menos, era assim que todo mundo me tratava. Minha mãe me colocou na fileira mais afastada de mesas, bem ao lado das caixas de som, alto demais para conversar e longe demais para aparecer nas fotos de família. Ninguém perguntou como eu estava. Ninguém sequer olhou para mim, a não ser para me entregar um copo vazio e presumir que eu o levaria até o bar. Então chegou o momento que eu sabia que ia doer. O chefe da minha irmã apareceu. Cali Donelli, CEO de uma fintech da moda, vestindo um terno azul marinho e uma arrogância ainda maior. Vi ele apertar a mão do meu pai, rir com meu tio, dar um abraço caloroso na minha irmã e, então, me lançar um olhar direto, como se eu fosse uma funcionária organizando a mesa de sobremesas. Eu podia ter engolido essa. Já tinha engolido piores. Mas o sorriso daquele homem, o jeito como ele ergueu o copo na direção da minha irmã e disse, que multidão impressionante, Aubrey, como se eu nem estivesse ali. Foi ali que decidi. Eu ia dizer uma frase. Só uma. E quando terminei, ele quase deixou cair a bebida. Crescendo, Aubrey sempre foi o centro das atenções. Ela tinha covinhas, boletins impecáveis, aquele charme que fazia qualquer adulto querer apertar suas bochechas ou comprar um sorvete para ela. Eu era quieta, a garota de dedos calejados, cadernos rabiscados, construindo coisas na garagem ou ficando acordada até tarde aprendendo a programar quando ninguém estava olhando. Mas na nossa casa, se não dava para imprimir num cartão Dalmark ou postar no Facebook da nossa mãe, não valia. Quando viramos adultas, a diferença só ficou maior. Aubrey foi para a área de marketing, algo glamouroso, visível. Ela tinha os saltos, as canecas com o logo da empresa, os almoços em equipe e os happy hours. Uma vez, ela postou uma foto do laptop aberto ao lado de uma mimosa na praia com a legenda, #vida de chefe. E eu? Eu era consultora de pequenas empresas de capital de risco. Às vezes startups, às vezes clientes privados, sempre sob acordo de confidencialidade. Sempre nos bastidores. Para minha família, isso se traduzia em a Sabrina faz umas coisas online. Teve um ano que minha mãe me apresentou no Dia de Ação de Graças como se eu estivesse entre empregos. E eu tinha acabado de ajudar uma empresa de tecnologia limpa a levantar $12 milhões em investimentos. Eu sorri e passei o purê de batatas. A verdade é que eu não me importava mais. Ou talvez tivesse me treinado para não me importar. Existe um limite de quantas vezes você tenta corrigir alguém antes de perceber que essa pessoa simplesmente não quer entender. Ela só quer uma caixinha simples para te colocar. Mas a Aubrey sabia. Ela e eu não éramos próximas. Não mais. Não depois de ela ter me deixado de fora, sem querer, segundo ela, do jantar de comemoração da própria promoção. Não depois de contar para as pessoas que eu ainda morava no meu antigo apartamento, mesmo já tendo me mudado 2 anos antes. Eram esses pequenos cortes de papel, mentirinhas casuais com o único objetivo de me diminuir até que eu me encaixasse no papel que ela queria. A irmã mais velha que nunca chegou lá. Então, deixei que ela fizesse o show dela. Confirmei presença no casamento na hora certa. Usei o vestido que ela pediu, tom neutro, corte conservador. Até me ofereci para ajudar com a organização. Ela recusou com educação, dizendo: você não precisa se estressar. Aproveita o dia. O dia chegou, e tudo estava bem. Aquele tipo de bem que vem com uma pontinha cortante. Cumprimentei parentes que mal lembravam meu nome, sorri durante conversas superficiais com pessoas que perguntavam: e aí, o que você tem feito? Naquele tom. Aquele tom que já assume que você está desempregada. Quando a cerimônia terminou e começou a recepção, encontrei meu lugar ali, perto da borda do salão. Perto bastante para ouvir a música. Longe o suficiente para não aparecer em nenhuma foto. Meu cartão de lugar estava com o nome errado, Sabina. Naquele momento, só ri e deixei de lado. Observei Aubrey deslizar pela festa como um cisne vestindo chiffon. Cada passo milimetricamente ensaiado. O marido, Cameron, era alto, calado, sempre andando meio segundo atrás dela, como uma sombra bem treinada. E então ele chegou. Cali Donelli,
o chefe da Aubrey. A joia da coroa. Eu sabia quem ele era. Todo mundo sabia. O cara tinha saído na lista dos 30 abaixo dos 30 da Forbes. O tipo de CEO que usa tênis com blazer e fala sobre disrupção como se fosse um hobby. Diziam que ele era um gênio. Eu tinha minhas dúvidas. Quando ele passou por mim sem nem olhar, não me abalei. Pelo menos, não por fora. Por dentro, algo se encaixou, como uma trava girando até o clique. Porque, às vezes, ser invisível é exatamente o poder que você precisa. No instante em que Callie Donnelly entrou no salão da recepção, foi como se alguém tivesse aumentado o volume do ambiente. Cabeças se viraram. As conversas cessaram. Até quem não sabia quem ele era percebia que alguém importante tinha chegado. Era o tipo de homem que não precisava provar nada. Ele carregava o próprio status como um terno sob medida. E, claro, ele estava de terno. Azul marinho, corte impecável, sem gravata. O cabelo só bastante bagunçado para parecer casual. O tipo de desleixo que custa caro. Ele se movia devagar, como se esperasse que o mundo girasse ao redor dele, e girava. Minha mãe parecia prestes a desmaiar de orgulho. Acenou com as duas mãos, como uma comissária de bordo. Callie, aqui. Observei enquanto ele deslizava até nossa mesa. Meu pai se levantou para cumprimentá-lo. Meu tio endireitou o paletó, como se estivesse prestes a fazer uma entrevista. Até Cameron, o noivo, pareceu dar um passo para trás quando Callie se aproximou. Apertos de mão. Sorrisos suaves. Uma risadinha bem medida. Então, ele se virou para Aubrey. Você está deslumbrante, ele disse. E ela estava. Isso nunca esteve em dúvida. Aubrey tinha aquele tipo de brilho de noiva que não se compra, vem de saber, lá no fundo, que o mundo inteiro foi feito para aplaudir você. Ela sorriu para ele, os dedos roçando de leve o braço dele, como dois atores em uma cena bem ensaiada. Então ele disse. Grupo impressionante, Aubrey. Eu estava a menos de 1 metro de distância. E quando os olhos dele passaram por mim, acho que ele não me viu como uma pessoa. Não como um nome, nem sequer como uma convidada. Eu era ar. Nenhuma pausa, nenhum aceno, nenhum olhar de confusão educada. Foi uma dispensa automática, quase mecânica. E eu já esperava por isso. Mesmo assim, doeu mais do que eu imaginava. Para ele, eu era só uma mulher parada perto da mesa dos noivos. Talvez uma prima, talvez uma acompanhante. Alguém sem importância suficiente para notar ou lembrar. Eu não disse nada. Ainda não. Sentei devagar, deixando o silêncio me envolver como névoa. A mesa vibrava de energia. Minha tia começou a contar pro Callie sobre um prêmio que a Aubrey ganhou na faculdade. Minha mãe emendou dizendo que a Aubrey sempre foi uma líder nata. Eu desliguei. Em vez disso, fiquei observando ele. Callie. Eu sabia mais sobre a empresa dele do que ele imaginava. Já tinha lido os pitch decks. Acompanhei de perto a rodada da Série B porque a Queredine Capital cogitou investir e desistiu com base na minha recomendação. A plataforma deles era bonita, sim, mas estavam perdendo retenção. A expansão na América Latina tinha sido um desastre, problemas de compliance, UX confuso, várias falhas. Fui eu quem escreveu o memorando que fez a Queredine dizer ainda não. Escrevi às 3 da manhã, depois de vasculhar relatórios de Schur que nem o próprio Callie provavelmente leu. Ele nunca viu meu nome naquele memorando. Mas sentiu os efeitos. Ele só não sabia que tinham vindo de mim, até agora. Girei meu copo devagar, os dedos úmidos da condensação. Meu coração batia mais rápido do que eu queria admitir. Meu pulso estava firme, mas eu conhecia a sensação da adrenalina chegando. Eu podia ter deixado passar. Podia ter ficado em silêncio. Deixá-lo aproveitar o momento. Mas eu estava cansada. Não brava. Não emocionada. Só, cansada de ser invisível. Então me levantei. Ninguém percebeu de imediato. A música tinha aumentado. Alguns convidados já dançavam. Risadas vinham de um canto do salão. Callie ainda estava na ponta da mesa, conversando com meu primo.
Caminhei até ele. Não com pressa. Só com presença. Com intenção. Ele só olhou quando eu já estava ali, bem na frente dele. Então eu disse: calma como nunca. Só para você saber, a avaliação da sua série B vai despencar se a sua plataforma continuar sangrando retenção desse jeito. As palavras saíram afiadas, mas suaves, como uma lâmina de veludo. Ele piscou. E, pela primeira vez naquela noite, ele me olhou não através de mim, mas diretamente para mim. Sua mão tremeu. O champanhe inclinou. Uma gota escorreu pelo lado da taça e caiu no chão. Aubrey, ele disse, virando para ela. Quem é? Aubrey gaguejou. Minha irmã. Sabrina. Houve um estalo no olhar dele. Como se um arquivo antigo estivesse sendo carregado na mente. Sabrina Olis. Dei um pequeno sorriso. Isso mesmo. Ele me encarou. E, de repente, eu não era mais invisível. Reconhecimento é uma coisa estranha. Nem sempre vem em palavras. Às vezes é um músculo do maxilar que se contrai. Um olhar que se recalibra. Um segundo em que o cérebro de alguém finalmente percebe o que o ego ignorou da primeira vez. Callie Donnelly me encarava como se estivesse assistindo às decisões do passado se reorganizando diante dos seus olhos, como se, de repente, lembrasse de um nome em uma lista a qual deveria ter prestado mais atenção. Você é a Sabrina Olis, disse ele enfim, a voz mais baixa. Claro. Faz sentido agora. Sorri. Sim. Nunca fomos apresentados formalmente, mas você com certeza já viu minhas observações. Ou melhor, já seguiu o conselho delas. Aubrey olhou de um para o outro como se alguém tivesse trocado de idioma no meio da conversa. Peraí, o que está acontecendo? Callie não respondeu. Estava ocupado demais encaixando peças, conectando cronogramas, cruzando relatórios, lembrando de análises e recomendações que agora ele sabia de onde vinham. Você trabalha com a Queredine Capital, ele disse. Não era uma pergunta. Era uma constatação. Dei de ombros. Entre outras, a Queredine não era só uma firma de investimento. Era uma das empresas mais discretas e mais influentes nos bastidores da tecnologia. Conhecida por apostar em empresas que, depois, viravam gigantes. Eu era consultora estratégica independente para eles há quase 5 anos. O trabalho não era glamouroso, nem público. Mas, atrás das portas fechadas, minhas análises ajudaram a moldar aquisições, mudanças de produto e decisões que salvavam ou quebravam startups como a dele. Ele pigarreou. Eu não sabia que eles tinham, começou, mas se interrompeu. Quer dizer, eu não sabia que você era. Deixei ele se contorcer um pouco. Aubrey finalmente sussurrou, num tom de quase acusação. Por que você nunca me contou? Você trabalhava com tecnologia? Tipo, trabalhava mesmo? Virei para ela, ainda calma. Você nunca perguntou. Não era rancor. Era só verdade. Minha irmã passou tantos anos presumindo que eu não fazia nada importante, que parou de ouvir muito antes de eu ter algo a dizer. Atrás da gente, alguns convidados começaram a se aproximar discretamente, fingindo bebericar, claramente tentando escutar. Dei um passo para trás, dando espaço para Callie se recompor. Mas ele não se mexeu. Estava diferente agora, não abalado, mas atento. Como se estivesse se reorientando. Como se eu fosse uma peça do quebra-cabeça que ele vinha colocando de cabeça para baixo esse tempo todo, e só agora tivesse entendido onde eu encaixava. Eu me lembro do seu relatório, ele disse. Foi direto. Foi certeiro. Ele riu, baixo. Foi mesmo. O sorriso de Aubrey tinha sumido. Vocês estão falando de negócios? No meu casamento, ela cortou, irritada. Callie virou-se para ela. Aubrey, sua irmã é? Ele fez uma pausa. Digamos que é alguém que eu deveria ter reconhecido muito antes. Não fiquei por perto muito tempo. Não estava ali para me gabar. O recado já estava dado. Quando me virei para voltar à minha mesa, vi Callie enfiar a mão no bolso do paletó. Posso? Ele perguntou, estendendo um cartão de visitas.
Peguei sem olhar. Vou pensar no caso. Ele assentiu. Eu agradeceria. Enquanto voltava pro meu lugar, Sabina, segundo cartão de lugar, vi minha mãe me observando. O olhar dela era difícil de decifrar. Confusa, curiosa, talvez apenas incomodada com o fato de que algo havia mudado, e ela não esperava por isso. De volta ao meu lugar, terminei o último gole de champanhe. O sabor era o mesmo, mas a sensação, não. Porque, às vezes, poder não tem a ver com dinheiro, fama ou estar sob os holofotes. Às vezes, é sobre timing. Sobre precisão. Sobre saber exatamente quando lembrar a sala quem você é, especialmente quando todos já decidiram que você não é ninguém. O resto da noite mudou como se alguém tivesse girado lentamente um botão de volume. A música continuou a mesma. As luzes não piscaram. Mas o ar estava diferente. Não era mais o casamento perfeito da Aubrey. Era o casamento em que a irmã dela surpreendeu todo mundo. Eu sentia isso no modo como me olhavam. Antes, eu era papel de parede. Agora, era uma curiosidade. Um dos padrinhos, alguém que mal havia registrado minha existência antes, passou pela minha mesa com um sorriso repentino. Ouvi o que você disse pro Cali, disse ele, como se fosse um elogio. Não sabia que você era do ramo. De certa forma, respondi. Ele assentiu, como se tivesse entendido. Mas não entendeu. A maioria deles não entenderia. E tudo bem. Eu não precisava que entendessem como a mudança aconteceu, só que ela aconteceu. Logo vieram alguns primos, as vozes carregadas de surpresa. Você nunca contou que trabalhava com capital de risco. Não corrigi ninguém. Deixei que acreditassem no que quisessem. Até minha tia Denise, a mesma que, certa vez, se ofereceu para me ajudar a conseguir um emprego de verdade, tentou me abordar perto da mesa de sobremesas, agora com um tom de leve arrependimento. Você sempre foi tão reservada, a gente não percebeu. Ofereci a ela um sorriso gentil. Tudo bem. Porque era. Eu nunca pedi para ser notada. Mas foi o olhar da minha mãe que mais senti. Do outro lado do salão, entre tilintar de talheres e passos apressados de salto, os olhos dela me acompanharam, como se estivesse reavaliando uma equação que nunca tinha fechado direito. Ela não veio até mim? Não de imediato. Minha mãe não é do tipo que admite que estava errada. Ela mandou sinais. O olhar semicerrado. A coluna ereta. O jeito como sussurrava algo no ouvido da tia Trude enquanto inclinava o queixo discretamente na minha direção. Eu conhecia aquele gesto. Aquela leitura. Sabrina, de repente, havia se tornado útil. E esse era o único tipo de interesse que minha mãe respeitava. Deixei que ela observasse. Aubrey era outra história. Ela se aproximou mais tarde, em algum ponto entre a dança de pai e filha e o corte do bolo. A maquiagem continuava impecável. Mas o sorriso não alcançava os olhos. Podemos conversar? Ela perguntou. Fomos até a varanda iluminada. Os sons de risadas e brindes abafados ficaram para trás, como se estivéssemos em outra realidade. Por um momento, foi como se tivéssemos 16 anos de novo, escapando para respirar quando a casa ficava barulhenta demais. Você fez uma cena, ela disse. Eu disse uma frase. Você me humilhou. Na frente do meu chefe. Encostei-me no corrimão, sem me alterar. Não. Eu só lembrei ele de que eu existo. Não é a mesma coisa. Aubrey cruzou os braços. Você devia ter me contado o que faz. O que você é, seja lá o que for. Eu tentei. Anos atrás. Você não quis ouvir. Isso não é justo. É honesto. Ela desviou o olhar. Mamãe já tá dizendo que sempre soube que você era especial. Vai agir como se tivesse previsto isso desde o começo. Eu sorri. Ela sempre reescreve a história. Mas você tinha a versão real. Só não quis acreditar. Aubrey engoliu em seco. Por que você nunca lutou por espaço? Você deixou a gente te tratar como pano de fundo, e agora quer reconhecimento por ser o centro das atenções. Virei-me para encará-la de frente.
Eu nunca quis o centro das atenções. Mas também não vou me desculpar por não ser pequeno bastante para continuar sendo ignorada. Ela não respondeu. Aquele silêncio entre irmãs é uma coisa conhecida. Mais denso que a raiva, mais profundo que o ressentimento. É o espaço onde vivem todas as palavras que nunca foram ditas. Deixei que ele existisse. E então falei, com sinceridade. Tô feliz por você, Aubrey. E é de verdade. Você tava linda. Você merece ser celebrada. Os ombros dela relaxaram um pouco. Eu não queria te fazer sentir isso. Você não precisava querer, respondi. Você simplesmente fez. Ela piscou e assentiu, devagar. Você tá feliz, Sabrina? A pergunta me pegou de surpresa. Demorei a responder. Eu tô em paz, disse. Construí uma vida que não preciso provar para ninguém. Isso é mais do que felicidade. Ela assentiu de novo. Não foi um pedido de desculpas, não exatamente. Mas talvez tenha sido o mais perto que ela conseguiu chegar. Quando voltei para a recepção, o bolo já tinha sido cortado. As pessoas dançavam. Alguns convidados sorriram para mim quando passei, mas não parei. Callie me viu do outro lado do salão e levantou a taça. Dessa vez, foi um gesto de respeito, não de cortesia automática. Não retribuí. Não havia mais nada que eu precisasse provar. Peguei minha bolsa, saí, e chamei um carro. O ar estava fresco, daquele tipo que limpa a mente. Enquanto esperava na calçada, mexi na bolsa e encontrei os convites de casamento ainda guardados. Papel cartão creme, nomes em relevo dourado. Aubrey e Cameron. Elegante. Selecionado. Esperado. Eu não pertencia àquele mundo. Mas não precisava. Porque, às vezes, reconquistar seu lugar não significa invadir a festa. Significa lembrar a todos que você esteve na lista de convidados o tempo todo. Há um tipo estranho de poder no silêncio, quando ele é escolhido, não imposto. Por anos, deixei que preenchessem as lacunas sobre quem eu era. Deixei que me chamassem de quieta. De estranha. De perdida. Deixei que falassem por cima de mim nos jantares, que ignorassem meu nome e minhas apresentações, que esquecessem meu aniversário enquanto enchiam as redes com homenagens brilhantes para cada pequena promoção da Aubrey. E eu permaneci em silêncio. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque sabia que tudo o que precisava era de um instante. Uma frase, dita na hora certa. Para a pessoa certa, no tom exato. Não um discurso. Não um monólogo. Muito menos uma explosão. Apenas precisão. Impacto contido. Como riscar um fósforo em uma floresta seca. Naquela noite de casamento, eu não apenas recuperei meu lugar. Eu os lembrei de que nunca tinha saído dali. Que a versão de mim que eles ignoraram nunca foi a real. Eu tinha crescido além das limitações deles. E já não precisava da permissão de ninguém para existir. Callie se lembraria de mim. Aubrey também. E o mesmo vale para aqueles que riram de canto de boca. Antes da taça de champanhe cair. E muito depois das fotos do casamento desbotarem. A memória que permaneceria. Seria a da mudança no ar quando eu falei. Mas eu não levaria nenhum deles comigo. Nem como peso. Nem como meta. Nem como validação. Porque quando você constrói sua própria base, não deve a planta da obra a ninguém. Só presença. Certeza silenciosa. Um nome que eles vão digitar no Google. Quando a festa terminar e a sala estiver vazia. E, às vezes, é só disso que se precisa. Uma frase dita como um bisturi. Lembrada como uma cicatriz.